Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico, a partir de cerca dos capítulos 10 adiante, fala muito acerca de sermos santos, começando com o fogo que os filhos de Arão deviam ter usado, um fogo separado, santificado, santo, e também depois fala acerca das carnes limpas e imundas e diz que uma das razões para isso, para carnes limpas e imundas, é para nós sermos santos. Sim, muitas pessoas pensam que as leis de carnes limpas e imundas são para simplesmente uma questão de saúde. E está claro, afetam a nossa saúde. Mas as leis de carnes limpas e imundas, como são descritas no nosso guia de estudo bíblico, que é intitulado O que a Bíblia ensina sobre as carnes limpas e imundas, está a descrever vários princípios acerca disso, mas o ponto crítico e importante é para nós sermos santos, diferentes do mundão, como Deus é santo. Vejam, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 14. Começando no versículo 2, diz assim: Porque és povo santo ao Senhor, teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. E por isso diz depois no versículo 3, nenhuma coisa abominável comereis. E então está a descrever acerca dos animais que são limpos e dos animais que são imundos. Porque aqui é uma questão de santidade. Neste guia de estudo bíblico que nós temos acerca das carnes limpas e imundas, na página 8 dizemos assim: o propósito específico de Deus para que evitem carnes imundas é a santidade. Deus quer que sejamos santos, porque pertencemos a Deus, que nos comprou com o sangue de Cristo. E Ele não deseja que nos contaminemos com qualquer tipo de contaminação física ou espiritual. Como se lê em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 a 20. Vamos ver esta secção daqui a um momento. Mas continuando a ler desta página, deste guia de estudo bíblico, que diz: aos olhos de Deus, evitar comer animais imundos ou impuros é um sinal identificador de santidade daqueles que Deus separou por meio de um relacionamento com Ele. Irmãos, a Bíblia usa frequentemente exemplos físicos para ilustrar um princípio espiritual. E o caso das carnes imundas, comparado com as carnes limpas, é exatamente esse mesmo princípio. Vejam, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 a 18. Diz assim: por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Precisamos de ser separados, isto é, santificados, isto é, santos. Porque a palavra santos, em grego, é uma palavra que significa ser separado, ágios, ser santo, ser separado. Vejam, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1,
versículo 14. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, porque Deus é santo, é puro, não é imundo. Sede vós também santos, sendo vós também separados em toda a vossa maneira de viver, que está claro, inclui comer. E depois diz, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Queridos irmãos, nós precisamos de mudar, de transformar, de sair de um estado ou de uma condição de impureza, ou, noutras palavras, de pecado, para um estado ou uma condição sem pecado, diferente do mundo, separados do mundão. Precisamos nos mover para uma condição que não estejamos impuros. Porquê, irmãos? Para que possamos vir a ser glorificados. Para podermos ser classificados como uma pessoa a quem pode ser dado honra, para ser glorificado, para ser dada a glória, a honra de um Filho Santo de Deus. Irmãos, sabemos a história de uma maçã podre que vai afetar todas as outras maçãs à sua volta e por isso essa maçã podre tem que ser removida para que as outras não sejam afetadas. Tem que ser posta de separado. Isto é, numa condição de separado, que a palavra grega para isso é agios, que é traduzido também como santo, separado. Por exemplo, para um governo ser um governo justo, todos os membros desse governo têm que ser pessoas justas. Porque se essa organização governamental ou se esse estabelecimento, essa empresa, permite membros dessa empresa que sejam corruptos, ou, noutras palavras, que sejam imundos, então isso vai afetar o corpo inteiro dessa empresa, dessa organização ou desse governo. E por isso, quanto mais quando estamos a falar do governo de Deus, do reino de Deus, para nós podermos ser membros do corpo de Cristo, para virmos a ser, à vinda de Cristo, ser realmente ressuscitados de novo como filhos de Deus, na família de Deus. Irmãos, temos que agora estar separados, estarmos limpos, não sermos imundos na maneira como nos conduzimos. Temos que nos arrepender e temos que mudar para virmos a poder ser honrados ou glorificados à vinda de Cristo para governar no reino de Deus, na terra por 1000 anos e para lá do milénio governar no universo inteiro.
Por isso, irmãos, precisamos ser limpos. Precisamos de nos separar da imundícia deste mundão. Precisamos ser santos, separados do mundão. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, ou não sabeis que o que se junta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque diz, serão dois uma só carne. E por isso, temos que nos separar daquilo que quebra os mandamentos de Deus. Vejam também o versículo 17. Mas o que se junta com o Senhor é o mesmo Espírito. Temos esta atitude de estarmos separados do mundão. Precisamos ter a mesma mentalidade, o mesmo espírito, os mesmos padrões, o mesmo grupo de valores espirituais. Valores do que é certo e do que é errado, do que é limpo e do que é imundo. E temos que nos separar do imundo. Temos que nos separar do mundão para virmos a ser santos. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz, fugi da fornicação. Fugi das atividades sexuais que não estão ou não são corretas. De imoralidade sexual. Porque isso é uma prova do nosso compromisso às promessas que fazemos à nossa esposa ou ao nosso esposo, se você é uma dama, ou que viremos a fazer no futuro. Precisamos de agora, antes de nos casar, por exemplo, manter-nos limpos como um ponto de respeito à nossa futura esposa ou esposo. E assim, estamos a cuidar do nosso corpo. Porquê? Para respeito e amor àquele que amamos ou que viremos a amar, como o nosso futuro esposo. E é o mesmo princípio de fidelidade que é aplicável a uma organização e particularmente ao corpo de Cristo. Fidelidade a Deus. E isso então torna-se uma fidelidade espiritual. E por isso, uma vez mais, vemos aqui que a Bíblia usa exemplos físicos para ilustrar um princípio espiritual. E por isso esta fornicação espiritual, esta imoralidade espiritual, quando pomos outros deuses à frente de Deus, porque não somos fiéis a Deus, quando misturamos a verdade com uma mentira, quando pecamos, isso então é uma imundícia. Uma imundícia que temos que separar do mundo. É uma fornicação espiritual, ou uma prostituição espiritual com o mundão. E por isso nós temos que evitar uma mistura de ações que sejam, digamos assim, ilícitas. Isto é, em vez de ações piedosas com Deus, ações sejam mentais ou físicas ou espirituais contra os princípios e os padrões de Deus.
Ora, isso requer um controle contínuo do que estamos a pensar, a ler, a ver, a dizer, a fazer. E o princípio é como ler as etiquetas numa lata ou numa garrafa de comida, alguma coisa que vamos comprar, para ver se tem alguma carne imunda. Temos continuamente estar a ver, a perguntar, isto é peixe limpo, é peixe imundo? Esta carne é limpa ou é imunda? Isso é uma coisa que aprendemos, essa prática, através das carnes, das comidas. Mas o princípio espiritual é que temos que estar continuamente a analisar o que permitimos entrar na nossa mente, pelos nossos olhos ou pelos nossos ouvidos, para estarmos limpos perante Deus, para sermos santos. Para sermos santos, precisamos, irmãos, da ajuda do poder de Deus, da ajuda do Espírito Santo. Porque nós somos fracos. Nós somos fracos. Precisamos de pensar de uma maneira diferente do que de uma maneira natural pensamos. Não podemos ser como o mundão, mas temos que ser e pensar do modo que Deus pensa, não permitindo pensamentos pecaminosos ou ações erradas ou pecaminosas, ou uma conduta que não seja própria ou devida. E temos que fazer isso agora. Temos que treinar agora. Temos que pôr isso em prática agora. E por isso lemos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. O nosso corpo, digamos assim, é a casa, é o templo de Deus, onde Deus vive em nós. É o que diz assim, é o Espírito Santo que vive em nós, que vem do Pai, proveniente do Pai, que procede do Pai. E por isso nós não pertencemos a nós mesmos. Temos que agora ser diferentes. Porquê? Porque Deus nos comprou o nosso corpo pelo sangue de Cristo. Versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Por isso, glorificam, pois, a Deus. Precisamos glorificar a Deus. Precisamos de viver de uma maneira limpa e não de uma maneira imunda. No nosso corpo físico e no nosso espírito. No espírito do homem, no homem. Precisamos ter os pensamentos corretos. Temos que nos separar. Temos que pôr o pecado de fora de nós. Em Hebreus capítulo 9, começando no versículo 11, Hebreus capítulo 9, começando no versículo 11, lemos: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, isto é, no trono de Deus, havendo efetuado uma eterna redenção, comprou nós de uma vez para sempre, porque
Se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, isto é, quanto mais o sangue de Cristo purificará as vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Irmãos, o sacrifício de Cristo ajuda a nós mudarmos a nossa consciência. Está a treinar a nossa consciência no caminho certo. Está a treinar a nossa consciência a mudar-se do imundo para o limpo. Tal como nas carnes. Temos que mudar das carnes imundas para as carnes limpas. E a mesma coisa. O que está na nossa mente, nos nossos pensamentos, tem que mudar da imundícia para ser uma coisa limpa. E por isso, Jesus Cristo é mediador de um Novo Testamento, ou de uma nova aliança, mais corretamente, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro Testamento, da antiga aliança, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Agora temos uma promessa maior e melhor na nova aliança. Uma promessa melhor. E por isso, no capítulo 10 de Hebreus, versículo 21, diz assim: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, isto é, sobre a igreja de Deus, sobre nós, cheguemos-nos com verdadeiro coração. Precisamos de ter um coração limpo e verdadeiro, em inteira certeza de fé, sem dúvidas, tendo confiança, tendo os corações purificados da má consciência. Ora, isto requer mudar os nossos pensamentos, a maneira de pensar. E o corpo lavado com água limpa, que é o poder do Espírito Santo, que significa água limpa. Por isso, irmãos, temos que purificar os corações, isto é, da má consciência, isto é, de uma consciência imunda, para uma consciência limpa. Tal como estar constantemente ciente que temos que estar a comer carnes limpas em vez de carnes imundas, igualmente precisamos estar conscientes mentalmente de não permitir coisas imundas na nossa mente. Irmãos, é uma luta. Temos que lutar. Vocês têm que lutar, eu tenho que lutar, todos nós temos que lutar. Para quê? Para sermos lavados com água limpa. Isto é, com a ajuda do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, que procede do Pai, que habita em nós. Irmãos, o problema é o seguinte. Vejam, se faz favor, Provérbios 14, versículo 12. Provérbios 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Aí está o grande problema, irmãos. Para você e para mim, nós pensamos que estamos a fazer a coisa certa. Mas é a coisa errada. O problema, irmãos, é que o nosso coração nos engana. Jeremias 17, versículo 9. Jeremias 17, versículo 9. Lemos: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Você pode dizer, não, meu coração não me engana. Se você diz isso, você está enganado.
Porque diz que o coração é enganoso. Mais do que tudo. E perverso. É extremamente perverso, como diz na Bíblia em inglês. Irmãos, o problema é que nós não nos vemos a nós próprios. E por isso diz assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. Deus nos está a provar. E por isso nós temos que pedir a Deus, na sua misericórdia, na sua gentileza, devagarinho, um bocadinho, um passozinho a passozinho, para nos dar a cada um segundo os nossos caminhos, para nos mostrar e para mudarmos e para assim virmos a ter o fruto das nossas ações, não das nossas ações pecaminosas, mas porque estamos a analisar a nós próprios, com a ajuda de Deus. Deus nos está a esquadrinhar os corações, está a mostrar aos nossos corações o que está errado. E então, com a ajuda de Deus, devagarinho, vamos mudar para recebermos o fruto de ações corretas, em vez de ações imundas, ações limpas. Queridos irmãos, o problema é que nós tentamos justificar-nos. Não, eu não fiz isto por causa disto, daquilo ou daquilo outro. Nós procuramos uma desculpa. E para nós mesmos, é uma boa desculpa. Porque o caminho parece certo, mas conduz à morte. Porque o nosso coração nos engana. E por isso precisamos ter cuidado de qualquer má conduta ou ação que o nosso coração nos esteja a guiar incorretamente. Porque nós, de maneira geral, não sabemos o quanto mal é que somos. Não entendemos que somos realmente, de veras, muito maus. O nosso coração é, como diz aqui, é enganoso. Nos engana. E por isso vejam em Jeremias capítulo 10, versículo 23. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Eu sei ao Senhor que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Isto é uma atitude de um homem convertido, arrependido, que reconhece a sua fraqueza e que diz no versículo 24, castiga-me, ó Senhor. Ou melhor, corrige-me, ó Senhor, porém com juízo. Isto é, corrige-me gentilmente, por favor, Pai. Corrige-me, mas com cuidadinho, com devagarinho, para eu não ficar desencorajado. Não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante pedirmos a Deus a ajuda dele, mas com carinho e amor, para não ser na ira dele. Nós temos que reconhecer as nossas fraquezas. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, precisamos reconhecer a nossa fraqueza. Mas a nossa fraqueza, como Paulo diz aqui, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque não é o meu poder. Que eu reconheço que não é o meu poder. É o poder de Cristo, que é o poder do Pai, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito do Pai, que é o Espírito de Cristo, porque é só um Espírito, é o mesmo Espírito. E por isso, irmãos,
Precisamos reconhecer que nós não temos o poder, a força, e precisamos da ajuda de Deus. Vejam também em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vemos aqui Paulo a descrever esta fraqueza dele. Vejamos no versículo 15, diz assim: porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas que eu aborreço, isso faço. Ele está a admitir a fraqueza dele. Irmãos, estamos a admitir a nossa fraqueza? Que eu faço o que eu não estou contente com isso, porque eu ainda sou imundo? Você consegue dizer isso de si mesmo? E depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 21, Paulo diz: acha então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Isto é a lei de Deus, da maneira que eu entendo a lei de Deus, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros físicos. Miserável homem que eu sou! Miserável homem que eu sou! Disse Paulo, cerca de 2 décadas ou mais depois de ser um apóstolo de Jesus Cristo. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento estou a servir à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado. Portanto, capítulo 8, versículo 1. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você está a esforçar a andar de acordo com o Espírito, está a vencer as fraquezas da carne, não há condenação. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Você está inclinado para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Esta inclinação para a imundícia deste mundão é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus. E a inclinação da carne, da minha mente carnal, não pode ser sujeita à lei de Deus. Portanto, se você está a viver na carne, não está a agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Que é o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. E se Cristo está em vós, através do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, o corpo, na verdade, está morto. Porque você não está a fazer as coisas que o corpo quer que faça. E está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Porque você está a vencer as coisas da carne. Versículo 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você está a ser guiado pelo Espírito de Deus? Está a seguir essa guia? Está a esforçar-se a seguir essa guia? Ou está a cair frequentemente? Se está a cair frequentemente, tem que lutar mais e pedir mais a Deus, o seu Espírito, o seu poder, para vencer as fraquezas da carne. Versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Você foi sujeito a esta fraqueza, a esta carnalidade, da maneira que foi desenhado, por design.
Mas porquê? Para aprendermos lições e para aprendermos a vencer. E por isso, em Efésios, capítulo 1, Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 4. Efésios 1, versículo 3 a 4. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Estamos no caminho da santidade? Estamos? Irmãos, Deus nos chamou para sermos santos. Esta é a razão porque somos chamados. Para aprendermos agora a vencer estas fraquezas da carne. Então vejamos agora em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperei inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Por isso, esperem pela vinda de Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, não voltando aos caminhos da carne, mas vencendo, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Sede vós também santos. Portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, isto é muito importante. Em 2 Timóteo, capítulo 3, está a descrever que no tempo do fim serão dias muito difíceis nos últimos dias. Como lemos no versículo 1, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis. Mas vejam o que se passa agora neste tempo do fim, no versículo 5. Porque as pessoas no mundo hoje em dia têm aparência de piedade. Têm uma aparência de ser muito cristãos, de seguirem a Cristo, amam muito a Jesus, etc, etc, etc. Mas negando a eficácia dela. Negam a força, o poder de Deus, que é o Espírito Santo. E assim não estão a vencer as fraquezas da carne. Destes afasta-te. Destes afasta-te. Nós temos que ser separados, irmãos. Temos que usar o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, para nos mudarmos. Este poder deve estar dentro de nós para nos transformar, para virmos a ser um povo, pessoas santas, diferentes. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2. Romanos 12, versículo 1 a 2. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o mínimo que vocês podem fazer. Este é o sacrifício vivo. Não é estar a oferecer um sacrifício de bodes, é nós sermos um sacrifício vivo na nossa vida. Por isso, quando lemos no Novo Testamento que temos que oferecer um sacrifício, nós no Novo Testamento o sacrifício que temos que oferecer é o sacrifício da nossa vida. Um sacrifício vivo.
santo e agradável a Deus. Esse é o sacrifício que nós temos que oferecer. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é que sejamos limpos e não imundos. O poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, nos dá estas, digamos assim, este fruto, esta capacidade ou energia para nós vencermos as fraquezas da carne. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, vemos algumas dessas características que nós precisamos pedir a Deus em oração para nos ajudar através do poder do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito é amor. E por isso nós precisamos de pedir a Deus, através da oração e do estudo bíblico, oração, usando estas ferramentas espirituais, e então pedir mais desta ferramenta espiritual de Deus, que é o Espírito de Deus, de amor. E orar e pedir mais por um gozo e paz interna no nosso coração. A pedir a mais a Deus para sermos longânimos, para sofrermos bastante, estarmos prontos a sofrer em paz. Sermos benignos, sermos boas pessoas. Precisamos ter fé, pedir a Deus para termos mais fé, mais confiança nele, mais mansos, mais autodomínio, temperança. Precisamos de pedir a Deus, através do seu poder, o poder do Espírito Santo, para termos estes atributos. Irmãos, não devemos de negar o poder de Deus, a eficácia do seu poder, que é através do seu Espírito. E precisamos de usar o Espírito de Deus para mudar a nós próprios. Quando estamos numa dificuldade, paramos e oramos e pedimos a Deus para nos dar o Espírito dele, para nos ajudar a ter mais domínio próprio, mais, como diz aqui, mais temperança, para controlarmos e vencermos as fraquezas da carne. Temos que fazer isso mais, irmãos. Em 2 Pedro, capítulo 1, eu já mencionei esta secção previamente, mas simplesmente quero chamar a vocês a vossa atenção para continuarem a estudar esta secção, porque é muito importante. Em 2 Pedro, capítulo 1, começando no versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação. E por isso precisamos de usar esta benção de Deus. E depois lemos um bocadinho mais adiante, no versículo 11, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que não por si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Irmãos, isto tudo foi planejado. Deus planejou isto para nos ajudar. Deus disse isto aos profetas, mas eles próprios não entendiam isto tudo. Mas nós agora temos que ser relembrados destas coisas. E temos que ser lembrados que precisamos usar o poder do Espírito Santo. Vejam também em 2 Pedro,
capítulo 1, versículo 12. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as sabais, e estejam confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com demonstrações. Irmãos, Pedro está aqui a dizer que ele está-nos a lembrar que precisamos de vencer. Estas promessas foram reveladas aos profetas da antiguidade, mas agora nós entendemos de uma maneira melhor. E nós precisamos ser lembrados, ser exortados acerca das coisas. Ainda que bem as saibas. E depois diz, estejais confirmados na presente verdade. Vocês sabem esta verdade, mas precisamos ser lembrados. Porquê? Porque Deus diz, sejam santos, como eu sou santo. Precisamos de mudar para ser santos. E depois, no mesmo livro de 2 Pedro, no capítulo 3, ao fim do capítulo 3, no versículo 10 diz, mas o dia do Senhor virá, irmãos, como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfararão e a terra e as coisas que nela há se queimarão. Havendo, depois de parecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Irmãos, como vemos as coisas à nossa volta no mundo a explodirem, e as coisas vão ficar ainda pior. E tudo vai ser destruído ao fim de contas. Mas é necessário que nós precisamos ser santos. Como diz aqui, convém ser em santo trato e em piedade. Por isso, irmãos, isto é completamente necessário. E vejam então no versículo 17 e 18 deste 2 Pedro, capítulo 3. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejam juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Isto é, não caiam, mantenham-se firmes. Lembrem-se que precisamos mudar da imundícia para a limpeza, tal como precisamos estar a pensar sempre da comida que estamos a comer carne limpa continuamente. Temos que estar continuamente a pensar o que entra na nossa cabeça, nos nossos olhos, no nosso espírito, nos nossos ouvidos, para não cairmos da firmeza. Mas precisamos estar a crescer nesta graça, nesta atitude limpa e santa, e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele é, para nós sermos como Ele, para imitarmos a Ele. E por isso a Ele, a Jesus Cristo, seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém.